Bom pessoal, bem-vindos ao vídeo número 11 sobre o capítulo 10 de Apresentação do Brasil. Hoje vamos falar um pouco sobre uma característica do homem brasiliensis, que é o que eu designei no livro de potência semântica. Vou dar uma pequena volta para chegar à potência semântica. Olha só, no Ocidente se desenvolveu uma espécie de estratégia cultural para, digamos assim, resolver um problema histórico. Eu vou me referir aqui a um filósofo alemão chamado Hegel. O Hegel explica a gênese do monoteísmo como uma espécie de reação, no caso dos judeus, do povo judeu, com relação à rebelião do mundo natural. Que rebelião é essa? Essa rebelião é ilustrada na Bíblia pelo dilúvio. O dilúvio é uma espécie de manifestação furiosa da natureza contra o ser humano. Houve uma destruição, obviamente nós estamos falando de uma descrição mítica, mas uma inundação é sempre uma demonstração de força do mundo natural, alguma coisa que assusta o ser humano porque ele está fora do seu controle, escapa do seu controle, até hoje inclusive. Mas para o Hegel, isso justifica a gênese do monoteísmo no seguinte sentido. Em função dessa rebelião do mundo natural, foi necessário criar uma espécie de artifício de enfrentamento contra um ser que se mostrou então rebelde e contrário à vontade humana, ameaçador inclusive. Bom, em função disso se projetou culturalmente uma imagem de um Deus supremo que controlava a natureza e todos nós, todos os seres humanos, de tal maneira que sendo esse Deus o Deus preferencial dos adeptos do judaísmo, ele os protegia de maneira especial. Então, de tal maneira que, digamos assim, o homem recuperou ou reconstituiu uma relação com a natureza mediada por esse Deus, por essa força poderosa, de tal maneira que transformou essa relação, que era uma relação de estranhamento, de ameaça, numa relação racional, numa relação, portanto, que permitia algum tipo de domínio do homem sobre a natureza, porque ele sendo adepto do judaísmo, Deus protege o seu povo, logo protege o seu povo também da ameaça do mundo natural. Então veja bem, é uma reconstituição de uma espécie de harmonia entre Deus, entre o homem e a natureza, mediada por esse Deus do monoteísmo, esse Deus todo-poderoso, sob a forma de domínio. O que há aí é que a natureza é dominada por esse Deus, que então, digamos assim, ele faz o favor, ele presta esse serviço ao ser humano de protegê-lo da ameaça do mundo natural. Bom, voltando agora à nossa questão do homem brasiliensis, nós vimos que não há uma oposição entre o homem e a natureza. O homem brasiliensis, ele tenta manter essa... Então, obviamente, essa não é uma questão que se apresenta de domínio do mundo natural. Não, isso não é necessário. De qualquer maneira, digamos assim, o exercício constante de manutenção dessa espécie de autoimagem de perfeição, ela exige algum tipo de estratégia. Por quê? Mesmo não acreditando que há uma natureza ameaçadora, alguns eventos pontualmente podem parecer, digamos assim, indignos, podem parecer ameaçadores para essa concepção de uma perfeição muito elevada de si mesmo. Algum tipo de evento pode parecer ameaçador, portanto, não uma natureza como sistema independente do ser humano, mas um evento ou outro pode parecer ameaçador, pode se configurar como uma espécie de negação da perfeição individual de cada um de nós. Bom, nesse caso, o homem brasiliense exerce o que eu chamo então de potência semântica sobre o mundo. O que é essa potência semântica? É a capacidade de reconfigurar o sentido dos eventos. Veja bem, não se trata, portanto, nós estamos falando aqui de uma relação semântica, de sentido que se reconfigura, não de domínio prático sobre o mundo. Isso tem a ver com a tradição ocidental e tem a ver, por exemplo, com a manifestação, digamos assim, desse tipo de domínio, manifestação contemporânea desse tipo de domínio, que é a tecnologia. A tecnologia nada mais é, digamos assim,
unindo as pontas da minha narrativa aqui, uma espécie de manifestação contemporânea do Deus do monoteísmo, né? Porque a tecnologia é o domínio do homem sobre a natureza, não mais mediada por aquela potência divina extremamente potente, né? Mas agora por uma natureza por uma tecnologia que também exerce um domínio sobre a natureza. Nos dois casos você tem relações de domínio. Isso é totalmente diferente da relação do homem brasiliense com a natureza, homem brasiliense com a natureza. Primeiro porque não há uma natureza oposta, portanto não há nenhum tipo de ameaça. E esses eventos, digamos assim, eles são tratados como uma espécie de reconfiguração de sentido. Bem, como é que isso funciona? Diante de um evento que aparentemente pode soar ameaçador, ele digamos assim, o seu sentido é reconfigurado, né? Primeiro, portanto, não há um conjunto de fatos, né, dotados de um sentido próprio. Esses sentidos sempre são objetos de discussão, sempre são objetos de uma criação nova, de uma reconfiguração permanente de sentido. De tal maneira que você tem uma realidade que oscila permanentemente, na qual nós estamos inseridos, né? Então, nós não estamos inseridos numa natureza que tem um sentido independente. Nós estamos inseridos num conjunto de fatos, num conjunto de eventos, melhor dizendo, porque os fatos têm um sentido objetivo, num conjunto de eventos cujo sentido é permanentemente oscilante, né? De tal maneira que faz sentido, numa letra de música que eu coloquei como epígrafe desse capítulo, a letra do samba do Noel Rosa, que diz: fui bobo porque quis, né? Em último caso, quando não há escapatória, né, quando tudo parece dizer que eu sou tolo, eu digo, não, eu fui tolo porque eu quis, portanto isso dependeu de uma vontade minha, então eu reconfiguro o sentido, né? Não é outro o significado daquela expressão brasileira, né, que a gente diz, olha, dar a volta por cima, né? Olha, dar a volta por cima nada mais é do que safar-se, do que sair-se bem de uma situação delicada. Não porque você resolveu e deslindou a situação, ou porque você, digamos assim, fez uma intervenção no mundo que resolveu o problema. Não. Dar a volta por cima é recolocar-se numa posição de perfeição, recolocar-se numa posição privilegiada a despeito dos fatos que aconteceram. Então, de novo, aqui não tem esse sentido de prático, de alteração profunda do mundo. Tem um sentido de reconfiguração do sentido da situação. Portanto, se trata de uma potência semântica, de uma potência que lida com o significado das coisas e não com as coisas, né? Até porque na mentalidade do homem brasileiro não há essa distinção. Lidar com o sentido das coisas e lidar com as coisas é o mesmo, né? Mas quando você reconfigura o sentido, você coloca-se, portanto, acima das coisas. E você domina as coisas por meio do domínio do significado, não por um domínio direto, já que não há uma natureza ameaçadora aqui. Há um sentido que ocasionalmente pode lhe parecer desagradável ou colocar em risco a imagem de autoperfeição elevada que o brasileiro tem de si mesmo, e nesse sentido ele reconfigura esse sentido. Em último caso ele pode dizer como Noel Rosa: fui bobo porque quis. Eu quero ilustrar essa ideia de potência semântica com um exemplo muito familiar, eu imagino que para a grande maioria dos estudantes, que é com o exemplo do futebol, né? Eu me lembro, e faço essa citação inclusive no capítulo, o Mourinho, que era técnico, hoje é técnico do Chelsea, eu acho, não me lembro agora, não tenho acompanhado muito os campeonatos ingleses de futebol. O Mourinho, numa competição na Liga dos Campeões, uma competição continental europeia, ele acusou o Neymar, que jogava pelo Barcelona na época, de estar forjando faltas, de fingir que era falta, ficar caindo no chão, enfim, de ser um ator atuando em campo e não jogando propriamente futebol, né? Fazendo aquilo que ele chamou de o cai-cai, né? Encostou nele, ele cai, finge que é falta, né? Isso é desonesto e tal. Olha só, aí tem uma diferença de mentalidade que eu gostaria de chamar a atenção. No caso do Mourinho, que é um português, um europeu, portanto, contemporâneo, o que acontece? O jogo de futebol é regrado por regras objetivas, né? O que acontece é um fato, por exemplo, foi gol, é pênalti, foi falta, é escanteio, é escanteio. Esse é o mundo dos fatos objetivos. Tem lá um juiz que é a regra objetiva encarnada do jogo. Ele diz é falta porque é falta, é gol porque é gol, enfim. Esse é o mundo, digamos assim, o mundo natural, o mundo dos fatos, o mundo objetivo.
A mentalidade brasileira é totalmente diferente, né? Então, não há fatos. Então, por exemplo, foi falta ou não foi falta? A questão não é obter um ponto de vista objetivo, independente, que estabeleça se foi falta ou não. A questão é que o significado aí depende da potência semântica. No caso do jogador de futebol, a potência semântica não se dá pela expressão verbal de, olha, ele não diz, mas foi falta em mim. Não, ele incorpora uma situação de falta. Ele atua, né, representando uma situação de falta. Isso é falta para ele. Veja bem, não há um sentido independente a partir do qual ele age. Não, ele é um ator. Ele representa a falta. Então, se ele representa bem a falta e convence a plateia de que foi falta, é porque foi falta. Ele pode ser um péssimo ator, né, e representar mal a falta, portanto não vai ser falta, porque é um ator ruim. Mas não há um sentido independente. Então a gente vê no futebol brasileiro, né, vou dar um exemplo mais caseiro, às vezes umas situações absurdas, né? A bola bate no pé do jogador e sai para escanteio. Ele pega a bola para bater arremesso lateral, né? Ele vai pegar a bola para bater. Mas bateu no pé dele, todo mundo viu. Mas isso faz parte da representação, né, dessa constituição de um sentido, né? Ele não está sendo desonesto, ele está criando um sentido novo. E essa é a grande questão, né, lá da acusação do Mourinho sobre a imoralidade do Neymar. Não se trata de imoralidade, ou seja, se trata de imoralidade de um ponto de vista moderno, de um ponto de vista ocidental, né? Mas não se trata de imoralidade do ponto de vista do brasileiro. Por quê? Ele não está fingindo que algo aconteceu, ele está criando um sentido. Isso tem uma conotação, que a gente diz, uma conotação performática. Ele está realizando um sentido corporalmente. Quando ele cai no chão, é falta, né? Ele está, digamos assim, criando um sentido novo, né? Não se trata de o mundo dos fatos em que você diz isso realmente aconteceu ou isso não aconteceu e você está fingindo. Não se trata disso. Se trata de reconhecer que há um sentido que é permanentemente criado, né? E não há um mundo contra o qual comparar esse sentido. Então, por exemplo, se eu sou extremamente convincente, né, e eu desempenho de maneira adequada o papel social de professor de filosofia, logo eu sou professor de filosofia, né? Então não há um critério objetivo, né, do ponto de vista da mentalidade do mundo brasileiro, do mundo cultural brasileiro, contra o qual contrapor esses eventos para verificar se eles são verdadeiros ou falsos, né? A verdade e a falsidade dependem de desempenho, né? As questões elas dependem do desempenho dos atores, né? Nós somos atores atuando, né? E aquilo que resulta dessa atuação é que é a realidade. A realidade não é uma coisa prévia contra a qual nós nos adequamos ou contra a qual nós reagimos. Não, nós criamos permanentemente a realidade, criamos a verdade e, portanto, criamos a mentira. Então, veja bem, a nossa atuação é permanentemente uma atuação artística. Nós estamos criando o mundo, nós estamos reagindo ao mundo, nem enfrentando o mundo, né? Nós estamos criando o mundo. Então, quando o Neymar ou qualquer jogador cai, né, e reclama falta, é porque ele quer criar a situação de falta. Ele sabe que isso é resultado da sua atuação, né? Portanto, ele, obviamente, né, a jogada está perdida, então ele cai, porque assim será falta, né? Não é que ele está fingindo que é falta, ele está atuando para criar a situação de falta. Mas não é um fingimento, isso faz parte da vida. Todos nós produzimos algo porque criamos a situação em que esse algo se realiza, né? Então, eu não sou professor de filosofia porque tenho um diploma, eu sou um professor de filosofia porque eu crio situações, né, nas quais, né, eu apareço como professor de filosofia. E alguns desavisados aparecem como estudantes que acompanham professores de filosofia, né? Okay? Então esse é o sentido da potência semântica, né? Um sentido criativo e artístico, né? Isso está ligado à cultura brasileira, a essa prontidão de criar um novo sentido para as coisas que existem, né? Que aparecem às vezes destituídas de sentido. Nós, né, digamos assim, somos os reis da reciclagem e da bricolagem, né? Dessa coisa de montar um novo sentido, dar respostas rápidas para situações. É um espírito artístico, né? No fundo, né, se há alguma coisa que nós devemos ser bom em atividade artística, portanto, porque a nossa vida é uma obra de arte, né? Uma obra de arte em que nós desempenhamos papéis que nós tentamos convencer os outros de que somos o que somos,
né? Se nós não convencemos os outros que somos o que somos, então nós não somos. Ok? Espero ter convencido vocês com essa aula de que eu sou o professor de filosofia. Até a próxima.